começando mais um vlog com vocês e quando eu acordo tomo esse copão de água, preparo meu café com leite, tomo com umas gotinhas de adoçante. Já fomos pro nosso primeiro dia de academia, gente, depois de muito tempo. Estou levando o Davi comigo. Dia maravilhoso e o professor já chegou passando os novos treinos pra gente. Na real, pra gente se adaptar na primeira semana, né? Estamos aí, ó, só o posito na adaptação. Já cheguei em casa, dando início aos trabalhos, né? Tomei um banho antes, claro, né? Tomei um banho, fiz skincare. E aí já comecei a botar em ordem o trabalho. Já comecei a enviar os orçamentos também. É isso. Bom dia, gente. Eu preciso comprar aquele trequinho pra grudar no espelho, né? Pra conseguir fazer decentemente um vídeo. E aí faz tempo que eu não falo aqui, né? Eu tento não gravar os vlogs, mas aí eu gravei parte de como foi nosso dia ontem, hoje. Hoje estou começando a gravar, na verdade. Só que eu quero conversar um pouco também sobre alguns insights e tudo mais, que acho que é importante, né? Porque a gente vive num mundo onde toda hora a gente precisa ficar se revendo. Se a gente vive no automático, esquece. E aí, nós voltamos pra Academia Real, assim, eu já malhava antes. E aí, eu tava esperando a primeira adaptação do meu filho aqui na cidade pra poder realmente encontrar um lugar. Nós tivemos mudanças físicas. No caso do ateliê foram 3 vezes, na verdade, até a gente conseguir o lugar certinho. Então ficou nessa que, tipo, não dava pra eu me pegar muito ao lugar onde a gente estava, porque eu não sabia como seria. E, enfim, agora nós estamos num lugar e aí eu comecei a buscar as academias e tudo mais. Aí por sorte, tem, tipo, 3 academias aqui na avenida, aqui próximo, que a gente não tá tão numa área arborizada, vamos dizer assim. Não é longe também não, mas não é que nem onde a gente tava antes. Eu falei, não, tá na hora de voltar, porque a academia faz bem tanto pra saúde física quanto pra minha saúde mental, sabe? Acho que não só pra mim, é pra muitas pessoas. Decidi voltar e eu tô tentando arrastar o Davi tecnicamente, tô conseguindo. Porque eu falo pro Davi, Davi nasceu com um shape pronto, né? Eu não. Ele não tem problema, ele não malhar. Não, mas a academia não é só pra ter shape, né? Pra gente ter qualidade de vida. Pra daqui a alguns anos a gente conseguir pegar um peso, né, alguma coisa, sentar, enfim, são diversos fatores. Aí estamos nessa fase, na semana de adaptação, muito bom. E aí, cara, que eu queria falar que é o quê? Que tem coisa que a gente tem que pegar e tem que ir. Quando a gente pensa muito, pensa, a gente acaba não agindo. Então, assim, pega algo que você esteja pensando já há muito tempo, se está martelando na sua cabeça, vai e faz. Melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que a gente não fez. Não, nada que seja grave também, né, gente? Não tô falando sobre coisas erradas, essas coisas. Tô falando sobre, sei lá, viajar pra um lugar que você nunca foi, começar uma academia, começar a correr. Porque é que nem quando eu não sou corredora, eu corro no meu jeito. Isso é muito ruim, na verdade. Eu pretendo melhorar isso. Que nem na academia. Na academia, uma academia simples, mas o professor tá ali dando atenção. É outra coisa. E aí, tem muita coisa que eu preciso saber como realmente faz corretamente. Eu ainda não tenho tanta força em algumas regiões do corpo, não sei o que, eu tenho que melhorar tudo isso. Aí eu deve estar me fiscalizando hoje. Eu falei pra ele, não é isso, é porque antes eu não tinha um acompanhamento. Aí eu pretendo melhorar, não é que eu não quero melhorar não, que eu quero melhorar. Então pega e faz, não fica dando desculpa. É porque que nem... Eu fiquei até com esse receio de poderia parecer que eu estivesse dando uma desculpa pra eu mesma, pra não voltar pra academia, mas não era, porque a gente tava nesse impasse de onde a gente vai morar, como vai ser e tal. Então foi por conta disso. Eu falei, não, quando eu sentir que agora é o lugar, eu vou lá e a gente vai se matricular e pronto. Aliás, na real eu tava indo isso por mim, né, não por ele. Aí como ele foi convidado pra fazer a aula experimental, ele foi junto. Então isso é muito bom, porque daí um vai incentivando o outro. Na real, ele não sabe, mas assim, ele acaba me incentivando também, porque eu gosto de treinar sozinha, mas aí se a gente tá com alguém que a gente gosta, é melhor, né? Mas também não ligo, só que eu não me apego não, porque se ele mudar o horário dele e tudo mais, eu vou continuar indo, mas assim, o impulso pra poder ir já aconteceu. Então é isso, não espera muito não pra poder começar alguma coisa que já faz tempo que tá martelando na sua cabeça. Sabe? Tem iniciativa. Iniciativa é o que move o mundo, sabia? As pessoas às vezes ficam apegadas a umas coisas que eu falo, gente, não é isso não. Tem que ter iniciativa. Eu sempre falo assim, tem que ter determinação, iniciativa e garra. Que nos nossos piores dias a gente vai ter que continuar fazendo aquilo. Isso chama disciplina, tá?
Porque às vezes você acorda, você tá tipo desanimado, não sei o que, você tem uma pilha de tarefas pra fazer naquele dia. Se você deixar o seu desânimo te dominar, você não vai fazer nada. Então, por isso que tem que ter disciplina. Disciplina é você fazer aquilo que às vezes você não tem vontade, você não quer, mas tem que ser feito, porque tudo é resultado de constância. Tudo. Comer muito, você sabe que vai ter um resultado. Comer menos, você sabe que vai ter outro resultado. Ingerir muita bebida alcoólica vai ter um resultado. Não tomar água vai ter um resultado. Então, tudo é resultado de algo, de alguma ação nossa. Então é isso. Agora, terminar de me arrumar aqui e vamos trabalhar. Não posso nem ir no banheiro. Quer ver? Quer ver? A minha dona já tá ali, ó. Ei, tá me esperando? Tá me esperando? Tá me esperando, mãe. A mãe tá aqui. E aqui estão alguns pedidos que a gente tem que passar hoje. Deixei no manequim também, tem outras peças aqui. Eu já costurei, de manhã, gente. Eu tava terminando esse jogo aqui americano. Na verdade, é uma peça que minha mãe pediu pra reformar, que é uma cortina. Eu trouxe lá da Noruega. E aí eu falei, mas posso ficar com os retalhos? Eu fiz esses jogos americanos aqui, que eu achei a coisa mais linda, gente. Eu acho que é assim, na verdade, ó. Eu falei, isso aqui parece limão siciliano, ó. Olha que bonitinho. E aí eu peguei e fiz as barras já hoje de manhã. Bom, gente, não consegui aparecer mais aqui, porque a gente começou a organizar as coisas e hoje nós fomos para o massoterapeuta, que inclusive quem me segue no Instagram, eu já fiz indicação dele, eu vou indicar também o Almeida, ele é excelente, porque ele não faz só massoterapia, ele faz também shiatsu, ele faz acupuntura, ventosa, de acordo com a necessidade de cada corpo, de cada pessoa, então é bem legal, fica aqui em Piracicaba. E aí, enfim, gente, aí eu tô aqui, ó, com alguns pedidos que nós vamos despachar de manhã, eu tô organizando, né, e... Enfim, eu tô deixando algumas coisas aqui já meio caminho andado pra enviar amanhã cedo, que são os orçamentos e tudo mais. E já vou sentar ali pra ficar um pouco com o pássaro, pra gente poder assistir a novela juntos, que eu gosto de algumas coisas a gente poder fazer juntos, sabe? Acho que é importante a gente ter esses momentos, assim, que pra ele gosta muito. Então eu também aproveito pra dar uma descansada, né? Descansada assim, que senão eu fico o tempo inteiro resolvendo coisa e tal, e não é bom. É bom a gente ter esse tempo, eu já desliguei aqui, ó, pra poder responder só amanhã, porque senão não para. Se a gente não der esse time, não para. E aí é isso, tô resolvendo outras questões aqui também no computador, que como falei pra vocês, vou deixar organizado. Mas que vocês tenham uma boa noite e eu volto amanhã pra gravar mais. A luz não está das melhores, porque já está escuro e hoje ficou o dia inteiro chovendo, gente, então não ajudou muito. Sei que ficaram vários takes de eu falando muitas coisas, então eu vou finalizar esse vlog aqui com esse take que eu vou gravar agora, porque hoje finalmente eu concluí este livro aqui. E eu fiquei lendo ele muitos meses, porque ele precisa de consciência, assim, vamos dizer assim, tem alguns livros que a gente acaba lendo pra relaxar a mente e tudo mais, trazendo outros contextos, e esse daqui, ele é pra você justamente desconstruir o hábito da fome, né? Porque eu tava achando assim que eu tava com uma compulsão alimentar. Não que eu coma muito, mas às vezes em algumas coisas especificamente eu queria comer além do que meu corpo tava pedindo. E aí, eu já tinha conversado com a minha nutricionista e tudo mais sobre essa questão, como eu tive muitas sobrecargas mentais ano passado e ainda tô tendo. Eu queria entender melhor para eu conseguir ter um controle melhor sobre a situação, para eu não ficar triste, né, de não estar controlando alguma coisa. E eu sou uma pessoa que gosto de ter controle sobre as coisas, principalmente que são relacionadas a mim, já que o que está relacionado ao outro, a gente não tem controle, a gente tem que saber como lidar com a situação, né? E aí, esse livro foi bem interessante, porque ele traz você para sua consciência absoluta, sua consciência no agora, sabe? O mindfulness que eles falam, né? Então, isso é bem interessante, porque basicamente a gente tem que ter consciência sobre o estado da fome, e aprender a distinguir o que é fome do que é vontade. E aí tem alguns exercícios aqui também nesse livro que te auxiliam a fazer essa segregação dentro da sua cabeça. E aí tudo é treino, né? E aí ele também fala um pouco sobre um exemplo, quem fuma. Quem fuma também passa por isso e basicamente é um hábito. Então a fome também é um hábito, né? E às vezes a gente tem aqui no Brasil tem muitas pessoas que têm aquele hábito de tipo, depois de alguma refeição específica, tipo do almoço, da janta, eu vou comer uma sobremesa. Na verdade não é uma necessidade do corpo em si, é um hábito. E aí você já tá acostumado a fazer aquilo, sei lá, quantos anos da sua vida, quando você vai parar pra ter consciência e falar, caramba, nem tô com vontade, mas eu tô comendo aquilo.
Então ele explica muito bem sobre essas questões, sobre a gente entender a hora de parar de comer, né? A gente sempre tentar comer, vamos dizer assim, não vou saber explicar direitinho assim para vocês, mas comer menos do que o corpo tá, até você ficar estufado, sabe? Ele vai falar para você comer até um certo limite. E toda garfada que você der, você ter consciência daquilo que você tá ali comendo. Então é importante a gente ter esse hábito na hora das nossas alimentações, das nossas refeições, de ter consciência do que a gente tá fazendo naquele momento, sabe? Porque hoje em dia a gente tá na era do celular, de não sei o que, a gente acaba se distraindo. Quando vai ver, a gente terminou de comer, a gente nem prestou atenção que a gente comeu. Aí às vezes já comeu o suficiente, mas aí vai e acaba pegando mais um pouco porque acha que não foi o suficiente. E eu falo isso por experiência, tá? Porque é uma das coisas que, como no geral eu tento ficar me concentrando em trabalhar, em fazer isso, aquilo, e aí às vezes quando eu sento pra comer alguma refeição, é a hora que eu pego o celular pra responder, pra poder, enfim, mexer no Instagram, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, de deixar o celular de lado, né? Vou fazer uma refeição, porque eu já sou uma pessoa muito acelerada, né? Então, se eu não desacelerar naquele momento de refeição, em que hora que eu vou fazer isso? Então é importante. E aí a gente tem que se policiar, basicamente estar se policiando o tempo inteiro. Tanto com atos de... É um hábito também a gente mexer ali, né? Porque pode se tornar um vício, como com a alimentação. Isso é bem legal, gente, a gente trazer consciência pro agora, que a gente tá fazendo. A respiração. Eu não sou uma pessoa que entende sobre respiração, sobre, enfim, ter paciência com as coisas, né? Eu dou risada porque, assim, eu sei que daí quando eu tenho crise de pânico ou de ansiedade, eu faço respiração. Isso ajuda porque a gente tentar ter consciência da respiração naquele momento. A gente tem que fazer isso todos os dias, gente. Não é só nesses momentos, sabe? E aí é uma coisa que eu também venho trabalhando, né? E eu sempre tento um desafio novo, que eu tenha dificuldade e até virar um hábito. Um exemplo. Eu não tomo refrigerante, não tomo bebida alcoólica, enfim, várias coisas assim eu não tomo. Tomo muita água, não, tomo água, tomo café com leite, tomo alguns sucos, mas eu não consigo, essa palavra é muito forte, não gosto de falar isso, mas tecnicamente eu não lembrava de tomar 2 litros de água por dia. Então agora eu venho me esforçando para sempre deixar uma garrafa de 1,5 litro, mais um copo de 500 ali, que eu já sei que eu primeiro tomo ele e vou ali enchendo ele durante o dia para conseguir bater essa meta. Então a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando, porque tudo só depende da gente. Então, independente se a gente está num dia ruim, se a gente está num dia bom, tudo depende só da nossa disciplina. E às vezes vai ser bem difícil a gente conseguir seguir aquela rotina, aquela disciplina. Então, assim, eu sempre tento implementar algumas coisas que eu tenho dificuldade na vida, mas eu faço por partes, que nem da questão da água, que eu, tomei consciência que eu não tô tomando os 2 litros, que isso faz mal. Então eu comecei todos os dias a fazer isso. Criei novos hábitos, como fazer oração de manhã, independente da religião, tá? Aqui não tô falando de falar de religião, até porque a oração não é um hábito da minha religião. Mas eu, Sabrina, faço a oração de manhã e isso tem mudado toda a minha rotina. Faço também... Aprendi, né, de uns 3 anos, 2 anos pra cá, uns 3 anos, trabalhar a reprogramação mental. Então, quando eu vejo que eu já tô numa situação parecendo uma inércia, eu tento reprogramar minha mente pra funcionar melhor. E aí, gente, a gente vai... Por isso que a importância do autoconhecimento, que muita gente fica falando, livro de autoajuda, não sei o que, tampa os seus ouvidos, sabe? E trabalhar o autoconhecimento é você ter controle sobre si. Então, isso é importante no mundo que a gente tá, porque senão você vira uma pessoa muito influenciável. Eu nunca fui influenciável. Nunca fui aquela adolescente ou criança que alguém me influenciava nada. Muito pelo contrário. Eu que gostava de influenciar, na verdade, mas não é que eu gostava, isso é uma coisa da nossa natureza. Mas tem muita gente que é influenciável, a gente vê por aí, pessoas que... Fulaninha de tal mexeu na parte da estética ali. Eu vou mexer também. E viu que o detox faz bem. Vai lá e faz o detox também. Então tem muita gente que não se conhece, porque acaba replicando tantas situações externas que não sabe sobre si. Por isso que é importante a gente ter um controle sobre si. Você já viu pessoas que mudam o tempo inteiro de cabelo, de não sei o que e tal, porque elas não se conhecem, elas não se sentem satisfeitas com o que elas têm, com o que elas têm de dentro delas, e elas não têm propriedade sobre elas mesmas. Então é importante a gente ter autoconhecimento, estudar, e para nosso bem-estar mesmo, né? Afinal de contas, se a gente não cuidar de nós mesmos, quem vai cuidar, né? Da nossa saúde, enfim, da nossa mente. Então é isso, gente.
Comprem esse livro, vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês aí. Já vou. Não, eu tô aqui. Já vou. Então comprem esse livro, vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês. Ele é excelente. E por hoje vou ficar por aqui. Eu acho que eu já falei pra vocês darem um like, comentarem, né, se tiver alguma dúvida ou sugestão de um novo vídeo. E eu vou começar a gravar amanhã de novo, que nós vamos começar uma nova semana. Fiquem bem e um beijo.